Olá, pessoal! Então, que bom ter vocês aqui comigo, né? Para quem topou o desafio de fazer comigo 30 dias do Programa Dietético de Modulação Intestinal. Então, para quem está buscando saúde, o intestino é, sem dúvida, o órgão que foi mais estudado nos últimos 10 anos. A partir dele se fez várias descobertas, né? Se sabe que o intestino, ele abriga 70% das células do nosso sistema imunológico. E a microbiota que vive nessa região, a microbiota intestinal, ela é responsável por fabricar uma série de substâncias que podem trabalhar a nosso favor ou contra a gente, né? Vai depender de que alimento que a gente dá para essa microbiota. Então, se a gente está alimentando uma microbiota saudável, eu vou ter retornos positivos. Se o que eu estou consumindo está alimentando uma microbiota patogênica, então eu começo a ter problemas. Então, é isso que a gente vai tentar fazer nesses 30 dias. A gente vai tentar, vai fazer no primeiro momento, né, que são os 3 dias, que é a fase mais importante de eliminar a bactéria patogênica. A gente vai, então, passar aqueles 3 dias tomando suco, comendo salada, que é a ideia de diminuir a quantidade de bactéria que não nos interessa. As bactérias, elas têm a capacidade de, a partir dos seus metabólitos, a gente consegue ativar ou inativar a expressão de genes. Então, por exemplo, se eu tenho uma predisposição a ter uma alteração na tireoide, então, de acordo também de como é essa minha saúde intestinal, eu consigo protelar isso, ou consigo ativar mais cedo do que o esperado. Isso serve também, se eu for pensar em predisposição para diabetes. Então, tem algumas pessoas, pelo que eu vi pelos exames, que já estão pré-diabéticas, já estão com uma hemoglobina glicada um pouco mais alta, já estão com a glicemia de jejum mais alta. Então, eu consigo, em fases iniciais, reverter esse quadro ou acelerar o processo a caminho do diabetes. Então, a gente vai passar 3 dias tentando matar a maior parte dessas bactérias que não nos interessam. Aí no terceiro dia tem aquele uso do laxante, né? Que quem já fez o programa sabe como é. E depois, a partir do quarto dia, com o intestino limpinho, é que eu começo a alimentar essas bactérias com o que realmente elas gostariam de receber, né? As bactérias boas. Então, a partir do quarto ao 30º dia, eu vou consumir alimentos que alimentem bactérias boas, né? Bactérias que produzem saúde. Então, eu gosto de explicar bem todos os passos do programa, porque quando se entende do porquê certos comportamentos, por que eu só vou comer salada 3 dias? Por que eu não posso comer carne vermelha? Por que eu não vou tomar café? Quando a gente entende o porquê de cada comportamento, fica muito mais fácil seguir. A gente fica mais motivado, mais animado para conseguir seguir. Que não é tão fácil, né, para todo mundo. Alguns tiram de letra, mas alguns sofrem um pouco mais por abrir mão daquilo que gosta. Principalmente a questão da farinha, do açúcar, que é tão comum no nosso hábito hoje, né? Então, se eu passar 30 dias sem comer açúcar, sem comer farinha, o que pode acontecer com o meu organismo? Então, como diz meu professor, né, fazer o programa tem um risco, um bem grande, um risco de melhorar. Então, o único risco que você corre participando do programa dietético de modulação intestinal é o risco de melhorar. E claro, a gente não consegue mudar tudo que já foi prejudicado, digamos, na nossa saúde ao longo de uma vida em 30 dias, mas esse é o passo inicial. Então, passamos 30 dias cuidando do nosso intestino. Eu vou compartilhar com vocês o programa todo descrito e eu vou ler passo a passo. Então, vocês podem voltar, ouvir esse áudio algumas outras vezes. Tem algumas particularidades, dependendo do objetivo de cada um. Então, muita gente que está aqui não quer perder peso, então vai caprichar um pouquinho mais no consumo de calorias. Tem outras pessoas que já têm o objetivo de, além da saúde, perder peso e podem ficar tranquilas. Que o programa, e tranquilos, né? Temos um participante também, que que o programa perde muito peso, sim. Para quem não tem o objetivo de perder peso, assim como eu já vou fazer ele pela terceira vez, é o terceiro ano que eu faço, né? Todo ano, mais ou menos nessa época eu faço. Então, a gente vai tentar aumentar o consumo de gordura, abacate, azeite de oliva, e a partir do quarto dia, quando entram os carboidratos, as raízes, a gente capricha um pouquinho mais no consumo dessas raízes também para não perder tanto peso.
Quem faz atividade física muito rigorosa, se estava acostumado a fazer um bom lanche antes da atividade, a gente pode incluir também raízes. Então, talvez uma batata doce, talvez fazer com uma panqueca com batata doce e ovo. Isso a gente consegue ajustar. O que eu vou ler com vocês é o programa básico, o que entra e o que não entra na alimentação nesses 30 dias. Então, eu vou compartilhar a tela aqui do programa. Um minutinho. Aqui. Isso. Então, vocês devem estar vendo aí, né, o programa dietético. Então, o programa dietético para modulação intestinal, deixa eu ajeitar aqui minha tela, isso aqui. Qual é o objetivo dele? É minimizar a sobrevivência das proteobactérias, que são as bactérias que não nos interessam, por meio de injúria microbiana. Então, vocês imaginem que uma bactéria, ela vive em média 48 horas, uns 2 dias. E nós vamos passar 3 dias sem alimentá-las com aquilo que elas mais gostam, farinha, açúcar, ultraprocessado. Então, essas bactérias vão ficando vulneráveis nesses 3 primeiros dias e elas se aderem à parede do intestino por meio de uma colinha, um biofilme. Elas vão ficando vulneráveis e vão descolando dessa parede intestinal, indo em direção, né, ao lúmen, vão caindo para a luz do intestino. Por isso que no terceiro dia se faz o uso do laxante, para tentar mandar a maior parte dessa população embora. Além disso, o programa tem o objetivo de estimular a produção de enzimas digestivas e enzimas proteolíticas do pâncreas também. Uma das principais causas de aumento, né, dessa população de bactérias patogênicas é a comida mal digerida. Então, eu preciso melhorar a produção de enzimas no meu estômago, preciso melhorar a produção de enzimas lá no pâncreas, para que eu consiga dar conta de digerir a comida. E hoje o que a gente mais vê são pessoas com baixa produção de enzimas digestivas. Então, se eu tenho sintomas, como às vezes não digiro bem a comida, ou tenho refluxo, arroto, depois de ingerir, ou às vezes eu como e sinto com a barriga estufada, ou eu estou passando por um período de estresse, ou eu tenho uma infecção por H. pylori, tudo isso diminui a acidez do estômago. Outra situação que diminui muito a acidez do estômago e prejudica demais a digestão são os usos dos prazóis. Então, os medicamentos, né, dessa classe que diminuem a acidez do estômago e pioram muito a digestão. Então, nosso objetivo aqui é melhorar a produção de enzimas digestivas, aumentar a oferta de alimentos ricos em magnésio. O magnésio também é uma boa ajuda para a nossa digestão. Aumentar a oferta de alimentos crus, como fonte natural de micro-organismos. Então, nos 3 primeiros dias, nossa refeição vai ser, nosso almoço e jantar, basicamente de saladas cruas. Além disso, estimular o consumo de alimentos ricos em enzimas. Atenção, não são todas as frutas que entram no programa de modulação intestinal. O carro-chefe das frutas são bromelina, que é uma enzima que a gente encontra no abacaxi. Papaina é outra enzima digestiva que eu encontro no mamão. Ficina, mais uma enzima digestiva que eu encontro no figo. E actinidina, outra enzima digestiva que eu encontro no kiwi. Então, gravem isto: as 4 principais frutas do programa dietético de modulação intestinal são abacaxi, mamão, kiwi e o figo, que, por sorte nossa, está na época agora, né? Além dessas frutas que eu citei, o que vai entrar no programa? Abacate e coco, que são frutas ricas em gordura e antioxidantes. Eu posso consumir também morangos, se eu conseguir comprar orgânico. Então, a gente tem fornecedores de morango orgânico, eu vou passar para vocês. A gente pode consumir bem tranquilamente também. Pitaia é uma fruta que não é citada aqui, mas ela está na época agora e ela também é muito interessante para a saúde intestinal. Então, quem quiser incluir também a pitaia nesse período é possível. Não entram banana, manga, melancia, uva, né? Para quem gosta muito dessas frutas, estão deliciosas e na época agora também, né? Da melancia, da manga e também da uva. Mas a gente não consome frutas que aumentem demais o índice glicêmico agora.
não consome também cítricos, não entra limão, via de regra não entra. Algum caso específico eu posso até conversar e negociar, mas não é interessante colocar cítricos durante o programa. E também não tem o consumo de maçã, porque a maçã é uma das frutas que mais fermenta no intestino. Então, por alguns dias, ou se possível nos 30 dias, não iremos consumi-las. Outro objetivo do programa dietético é promover a ingestão de pré-bióticos. Pré-bióticos são alimentos que alimentam bactérias boas. Então, além de não consumir aquilo que alimenta a bactéria ruim, eu vou consumir o que alimenta a bactéria boa. Então, muita atenção agora. Como vai funcionar os 3 primeiros dias do programa? Nesses 3 primeiros dias, eu vou ingerir alimentos predominantemente crus. Eu vou excluir alimentos proteicos de difícil digestão. Nos 3 primeiros dias, não entram carnes, nem ovos, nem peixes e muito menos grãos. Nada de feijão, lentilha, ervilha, arroz, milho, nenhum grão. Eu vou excluir também alimentos potencialmente alergênicos. É o seguinte, alguém come algum vegetal, um tomate, um pimentão e fica com alergia? Então não consuma esse vegetal. Caso contrário, praticamente todos os vegetais fazem parte do programa. Eu vou excluir alimentos potencialmente, né? Já falei, os alergênicos. O que eu vou excluir também? Alimentos processados. Mas a gente vai consumir alimento in natura, saladas, frutas, sucos. Eu vou excluir o café, e não é só pela cafeína, mas também pela sujidade dos grãos. Muitas vezes esses grãos, eles vêm moídos com galhos, com sujidades de insetos, de pelinhos de roedores, tudo que a gente sabe que vem junto com isso. E isso desencadeia reações alérgicas. Então, o café tem a cafeína, assim, que é estimulante, mas também não é interessante por isso. Então, quem conseguir ficar estes dias todos sem café, seria muito bom. Eu adoro tomar café e passo esses 30 dias sem café, sim, né? É interessante a gente se desafiar e perceber aquilo que a gente é tão dependente. Nada de chás nesses 3 dias, principalmente se forem aqueles chás de sachê, chá armazenados há muito tempo. Depois, a partir do 4º dia, quem quiser tomar um chá de gengibre, da folhinha do hortelã, um chazinho de cidreira, sei lá, de camomila para quem tem constipação, mas que sejam fresquinhos, não aqueles chás armazenados por muito tempo. O que mais? Castanhas não entram, não é que elas não sejam saudáveis, mas elas são muito vulneráveis ao ataque de fungos. E elas também têm um potencial alergênico maior e não têm uma digestão tão fácil. Então, castanha, nozes, amêndoas não entram nos 30 dias. Cogumelos não entram pelo risco de fungo também. E como eu já falei, nada de grãos, feijão, lentilha, ervilha, nesses 30 dias. A partir do 20º dia vai entrar o arroz e a lentilha, mas isso é conversa para mais adiante. Por enquanto, a gente sabe que os grãos não entram. O que eu preciso que vocês façam? Que mastiguem muito bem os alimentos, sem pressa. Posso engolir os alimentos todos em pedacinho, raspando na garganta? Não posso. Eu preciso mastigar muito bem e só engolir quando esse alimento já virou uma pasta na minha boca, que eu não consigo identificar os pedaços. A primeira etapa para uma boa digestão e um bom funcionamento do intestino é que eu mastigue. As enzimas que eu tenho na saliva, eu não vou ter de novo no estômago, eu não tenho mais em lugar nenhum. Então, eu preciso processar esse alimento na minha boca com as mastigadas e com a saliva. Então, mastiguem, por favor, muito bem os alimentos. Comida inteira ou mal digerida, lembrem, é alimentos de fungos e más bactérias. Além disso, o programa, né, nos exige que tomemos muita água. Então, estaremos consumindo muitas fibras e muita água é indispensável. Não só pelo programa, mas está muito quente. Então, a gente precisa ingerir 35 ml de água por quilo de peso. Eu já entreguei esse cálculo pronto para vocês, naquela parte que eu preparei, que é específica para cada um. Então, tem a sua quantidade de água lá. E a gente tem que tentar atingir essa meta. Então, criem estratégias para conseguir tomar toda essa água. Para algumas pessoas é fácil, para outras nem tanto.
Então, coloquem as garrafinhas todas que vocês devem consumir ao longo do dia para que fiquem visíveis, ou enchem lá 2 litros de água e sabem que tem que terminar até tal horário, depois tomar mais um pouco. Então, imaginem que vocês estão fazendo literalmente uma matança de bichinhos nos 3 primeiros dias. O nosso fígado precisa trabalhar muito bem, porque quando um micro-organismo morre, ele rompe a parede dele, a parede celular, e ele libera com isso fragmentos que são tóxicos, toxinas para o nosso corpo. E o nosso corpo tem que dar conta de metabolizar isso. Esse metabolismo vai acontecer principalmente via fígado. Então, as vias de detox do fígado têm que estar bem boas. Para isso, eu preciso de água, eu preciso da N-acetilcisteína, que é um suplemento que eu devo ter prescrito para a maioria de vocês, que vocês já estão começando a usar, ainda antes do programa dietético. Então, por que é interessante tomar a N-acetilcisteína ainda antes de iniciar? Como ela é um suporte para o fígado, para as vias de detox de fase 2 do fígado, eu já começo a usar antes. Já vou dando um suporte para o meu fígado antes mesmo de começar a eliminar essas bactérias. Então, bastante água. E a água, preferencialmente, entre as refeições. Eu não vou ingerir muita quantidade de água durante a comida, né? Quanto menos eu diluir o meu suco gástrico lá do estômago, melhor. Outra orientação muito importante, manter um jejum de 12 horas entre o jantar e o café da manhã. Então, se eu jantei 8 horas, o meu café da manhã vai ser a partir das 8 horas. Nosso café da manhã que será o suco. Então, se organizem para jantar cedo, sempre que possível, né? E tomar o café da manhã mais cedo ou a hora que vocês quiserem, mas que feche 8 horas. O suco da manhã, por exemplo, eu gosto de fazer e levar para o trabalho. Eu não tomo assim exatamente no horário que eu acordo, mas cada um vai ver como vai funcionar melhor para si. O importante é que a gente jante cedo e não consuma mais nada depois. O ideal seria umas 3 horas antes de deitar, mas cada um vai ver como é possível. E aqui a especificação é evitar fazer atividades físicas vigorosas nos dias do programa, nesses 3 dias. Por quê? Porque eu não vou ter energia só consumindo suco e salada para fazer uma corrida muito intensa, para fazer um peso muito forte na academia. Então, não é que eu não possa fazer exercícios, mas eu não posso exigir demais do meu corpo se eu não estou comendo nada de carboidrato e nem de proteína. Então, são 3 dias que a gente vai ficar um pouco mais tranquilo, né? Eu até faço alguma atividade nesses dias, mas não pego nenhum peso pesado, nada disso. Então, a gente decide, se todo mundo iniciar na quarta-feira, que eu vou iniciar na quarta, então nós temos quarta, quinta e sexta. Esses são os 3 primeiros dias e são os 3 dias cruciais. Então, organizem-se para nesses 3 dias ter tudo pronto. Então, eu vou chegar em casa, eu preciso ter a minha salada, eu preciso ter os ingredientes para o meu suco, então, é para isso que a gente está fazendo essa organização toda nesse feriado, porque eu consigo ir na fruteira, consigo comprar as coisas que eu preciso. Eu não posso chegar em casa atrasado, já precisando sair de novo, e esperar que tenha tudo pronto, né? Se eu não organizei, não terá. Então, organização é muito importante. O programa não é indicado para recém-nascido, para criança, para gestante, idosos. Aqui eu faço ressalvas, né? Que eu tenho pacientes com bastante idade que já fizeram o programa e se saem muito bem. E como eu disse, o único risco de fazer o programa é o de melhorar. Algumas pessoas, é verdade, nesses 3 primeiros dias se sentem muito mal. Talvez pela matança desses bichinhos, as toxinas que eles liberam. Então, a gente tem algumas reações que se chamam de die-off, quando, né, essas bactérias morrem e liberam algumas substâncias. Mas a maioria tira de letra, se sai muito bem. O que pode acontecer é ter dor de cabeça nesses 3 primeiros dias. Isso é normal, uma pela falta do carboidrato na dieta, outra pela retirada do café. Então, cada um reage de um jeito. Eu, às vezes, tenho uma dor de cabeça leve, eu tenho paciente que não tem nada de dor de cabeça e tem alguns que ficam com muita dor, mas ela some depois. Outra coisa que pode acontecer é ter enjoo, às vezes a gordura do azeite de oliva, do abacate, do coco, nem todo mundo tolera ela muito bem. Então, eu sempre oriento que se coloque abacate na salada para que tenha mais energia também, mais caloria. Mas você tem que ir experimentando e vendo como fica para o teu organismo.
Pessoas com problema de vesícula, que não têm um bom funcionamento da vesícula, podem se sentir mais enjoados. Mas também, se acontecer alguma situação mais difícil, vocês escrevam, a gente está num grupo para todo mundo se ajudar e a gente vai manejando cada caso, tá? O que mais? Ah, se pesar aqui, vocês já me enviaram a avaliação de vocês, então eu tenho a avaliação inicial e vocês me enviarão outra avaliação depois do programa. Agora sim, nós vamos ver direitinho como vai funcionar passo a passo do programa a partir de quarta-feira. Então, esse é um programa, como eu falei, geral, né? Genérico. Depois, cada um recebe a sua parte mais específica. Por exemplo, aqui, ó, no primeiro dia, então, quarta-feira de manhã, tomar 200 ml de água com suco de limão ou vinagre. Então, atenção aqui. Eu não quero ninguém tomando suco de limão na quarta-feira e nem um dia. A princípio, ninguém vai usar cítrico. Já o vinagre, sim. A maioria das pessoas deve tentar usar esse vinagre em jejum. Quem não pode usar esse vinagre em jejum? Quem tiver um diagnóstico, por exemplo, de esofagite, né? Quando o esôfago está mais vermelhinho, queimado, irritado, né? Inflamado. Então, o vinagre passando aí, ele pode causar algum desconforto. O problema do vinagre é que nem todo mundo tolera consumir ele em jejum. E eu falo, né, com experiência própria. Eu adoro vinagre na salada, eu acho ótimo. Agora, ingeri-lo em jejum, eu consigo talvez 2 dias e não consigo mais. E eu tenho paciente que usa esse vinagre há mais de meses e tá tudo bem. Então, cada um vai ter que testar. Vocês vão colocar 2 colheres de sopa de vinagre de maçã. Se vocês experimentarem e ver que conseguem, vocês podem comprar o vinagre de maçã orgânico, que é melhor ainda. Dilui ele num pouco d'água, faz um shot com 100 ml de água ou coloca em 200 ml, cada um vê quanta água consegue tomar nessa hora. Dilui e toma. É rapidinho, né? Como se fosse um shot mesmo. Então, o que faz esse vinagre em jejum? Ele melhora a liberação das enzimas digestivas do estômago e as enzimas do pâncreas também. Então, a gente facilita a digestão. Além disso, o uso do vinagre, não só em jejum, mas antes das refeições, ele está associado com melhora nos triglicerídeos, no colesterol, diminuição da circunferência abdominal e os índices de açúcar no sangue. Então, seria bem interessante usar para quem conseguir. Ah, tem uma dica. Ali no Espaço Natural, que é perto da praça, ali aquela lojinha, as meninas estão com vinagre, elas tinham em cápsula, agora parece que elas têm em formato de gominhas, então são gominhas de vinagre para quem não tolera beber o vinagre. Eu não testei ainda, mas estou pensando, né, seriamente em aderir nesse período, porque tomar ele por muito tempo eu também não consigo. Então, acordem, façam uso do vinagre, cuidado para não encostar demais esse vinagre nos dentes, porque ele prejudica o esmalte dos dentes. Então, o ideal é tomar sem passar muito pelos dentes, ou ingerir com canudinho, que daí não tem contato nenhum. Outra coisa que eu não vou fazer, tomar vinagre e passar no dente, né, encostar e sair correndo para escovar os dentes, porque a pasta de dente é abrasiva e em conjunto com o vinagre, sim, eu posso a longo prazo ter um problema aí no esmalte dos dentes. Então, esse pequeno cuidado para os dentistas não ficarem, né, chateados com o nosso uso do vinagre. Então, eu bebo vinagre e já vou preparando o meu suco. Esse suco é bom que vocês fiquem muito amigos dele, porque ele vai ser usado durante todo o programa. O que vai no suco? Então, prestem atenção. Eu coloco nesse suco 300 ml de água, 2 fatias de abacaxi, 1 fatia de mamão e 1 folha de couve. Então, abacaxi e mamão são frutas que vocês vão ter que ter sempre na geladeira. Não gosta de abacaxi ou não tolera o mamão? Dá para substituir por kiwi. A folha de couve, sugiro que vocês comprem um massinho no mercado, para quem não tem em casa, ou se possível na feira orgânica, e limpem ela bem e guardem ela congelada, porque ela costuma amarelar na geladeira, né? E a gente não consegue armazenar ela por muito tempo. Tem pessoas que gostam de congelar o kit inteiro do suco.
Então, pega uma folhinha de couve, coloca ali mamão, abacaxi picado, fecha as trouxinhas e coloca no freezer. De manhã, só pega uma trouxinha dessas e coloca no liquidificador. Fica mais prático. Quem quiser se organizar congelando só a couve, também pode ser, e deixa o abacaxi e o mamão picado na geladeira. Então, eu coloco 300 ml de água, abacaxi, mamão, couve, gengibre, seria muito interessante colocar uma rodelinha, colocar folhinhas de hortelã também para quem tiver. O gengibre, ele é antimicrobiano, ele ajuda na inflamação, inclusive em dores articulares, ele melhora a digestão, ele facilita o intestino a funcionar. Então, para quem tolerar o gengibre, ele é ótimo. Se eu usar 3, 4 dias seguidos esse gengibre, ele estiver me causando algum desconforto no estômago, então eu diminuo a frequência de uso ou interrompo até que eu me sinta bem. Algumas pessoas podem sentir uma dor de estômago ao usar o gengibre. E o hortelã também. Não é comum, mas fiquem atentos se isso acontecer. O que mais? Aqui diz então que os opcionais do suco são as lascas de gengibre, que já falamos, o hortelã, agrião e pepino como opcionais do suco. Agrião e pepino não deixam o suco mais gostoso. Então, a minha orientação, minha sugestão é que vocês coloquem ele na salada, mas não precisa colocar no suco. Aqui fala também que o suco pode ter um pedaço de fruta seca para adoçar. Eu acho completamente desnecessário, porque o abacaxi e o mamão estão muito doces e o suco já fica bem docinho com eles. Então, quem não gostar do mamão, não tolera o sabor, pode substituir por figo ou por quibe. As folhinhas de couve poderiam ser substituídas por sementes germinadas. Mas aí, tentando diminuir o barulho externo. Mas aí, se vocês precisam germinar sementes, então precisa pegar a sementinha de chia, de linhaça, por exemplo, que é fácil deixar crescer o brotinho, né, germinar, e aí cortar os brotinhos e botar no suco. A couve funciona muito bem, ela é cicatrizante da mucosa gástrica, ela trata estômago, trata inflamação no estômago, então a couve é fácil e vai muito bem. O que mais? Eu poderia colocar água de coco ao invés da água normal, mas aí eu teria que ter uma água de coco livre de aditivos químicos. E essas que a gente encontra mais frequentemente no mercado, elas são todas com aditivo. Se vocês tiverem água do coco natural ou comprar de alguma marca que a lista de ingredientes diga apenas água de coco, tudo bem, podem colocar no lugar da água. Para quem não consegue tomar suco, eu detesto suco, não consigo tomar de jeito nenhum. Então, é possível ingerir todos os ingredientes por mastigação. Aí eu vou ter que picar lá meu abacaxi, o meu mamão, né? A couve talvez eu não consiga, vai ter que usar no almoço. Então, quem conseguir usar o suco, melhor. Quem não conseguir, vai fazer um pratinho com as frutas do suco. Não peneirar o suco, as fibras ali são muito importantes, e tomar todo o conteúdo. Então, não dá para dividir o suco com a família, né? Cada um toma o seu. Então, esse seria o nosso suco que vai nos acompanhar durante os 30 dias. Claro que nesse período eu posso algum dia ficar enjoada dele, não ter vontade de tomar. Então, os 3 primeiros dias é indispensável, mas depois, se eu quiser algum dia trocar algum ingrediente, tirar um dia o mamão, tirar a couve para quem enjoa dela, ou comer só as frutas, tudo bem. Mas quanto mais eu mantiver o suco, mais eu estou facilitando a minha digestão e o funcionamento intestinal. Os lanches. O que eu vou comer nos lanches da manhã e da tarde? Então, os lanches que eu posso levar para o trabalho ou comer na minha casa no meio da manhã e no meio da tarde, se eu tiver fome, são lascas de coco. Eu posso comprar o coco seco, a fruta mesmo, partir ele todo, guardar na geladeira. Ou se eu demorar muito tempo para consumir, eu posso colocar ele no freezer, para que a gordura não rancifique e ele vai durar mais tempo. Ou eu posso comprar lasquinhas de coco nessas lojas de produto natural. Observem que essas lascas sejam livres de aditivos químicos na lista de ingredientes. Então, se eu comprar lasquinhas, eu vou ler lá os ingredientes e não pode ter açúcar nem aditivo químico. Outro lanche excelente, principalmente para quem não quer, né,
quer comer mais energia, não quer perder peso, é o abacate. O abacate tem bastante caloria. Então, eu posso picar esse abacate e comer ele no lanche da manhã ou da tarde. Posso comer palitinhos de cenoura, pepino, para quem gosta. Batata Yacon é um excelente alimento. Quem não conhece, aí na fruteira Grand Père ali do Bruno, em geral tem na geladeira. E a batata Yacon tem uma fibra que se chama inulina. E ela é excelente para as bactérias boas do intestino, elas metabolizam essa fibra. Ela é muito boa também para quem tem a glicose um pouco mais alta, ela ajuda nesse metabolismo da glicose. Além do que está escrito aqui, vai estar lá no plano de vocês dizendo que os lanches também podem ter mamão, abacaxi, quibe, figo e morangos. Então, eu vou ter lá um pratinho com 2 figos, alguns morangos e lascas de coco. O coco, para quem sente falta de mastigar, ele é ótimo, porque a gente mastiga ele bastante, ele é saboroso e ele dá uma sensação de saciedade muito boa. Então, são apenas esses lanches, não entram outros alimentos na hora do lanche. Muito bem, almoço e jantar. Como vai funcionar nesses 3 dias? Então, tanto o almoço quanto o jantar vão ser um prato bem bonito, bem reforçado, com vegetais crus. Esses lanches, o almoço e jantar são à vontade, eu não preciso comer uma determinada quantidade de alimento. Coma até ficar satisfeito. Então, eu vou comer devagar, vou mastigar bem e vou comer até ficar satisfeito. O que eu não posso fazer é ficar, claro, sair da mesa embugado, né? Comer rápido, comer demais, mas eu não preciso ter um limite de quantidade. Então, para a salada, sugiro que caprichem no prato, porque é o nosso almoço. Vocês podem fazer espaguete de abobrinha, aquela suquete, aquela abobrinha verdinha, posso ralar ela crua, que ela fica muito boa, e comer assim na salada fria. Vocês vão ter uma receita ali da guacamole, para quem gosta, que é o molhinho de abacate temperado. Vai ter uma sugestão de maionese de abacate, que fica muito boa e dá para deixar na geladeira por uns 3 dias. Vai ter receita de molho pesto só com manjericão e azeite de oliva, que eu também posso temperar minha salada, posso manter ele congelado, fica muito prático e muito bom. E também eu posso fazer assim esses molhos para guardar, posso só colocar fatias de abacate na minha salada. Então, não tenho tempo, não fiz molho, não tenho nada pronto, pode colocar fatias de abacate no prato da salada e temperar com sal, azeite e vinagre. Essa salada de vocês pode ser bem temperadinha, né? Como cada um gosta de temperar. Não sugiro o uso do vinagre balsâmico, porque ele é, na maior parte das vezes, cheio de corante caramelo, que é o mesmo corante do refrigerante, não é um alimento saudável. Também ele tem açúcar, às vezes tem glutamato monossódico e aditivos químicos. Então, ele não é purinho, né? Não é só um vinagre. Eu posso comer, então, beterraba raladinha, repolho, tomate, cebola, todas as folhas, temperar com, então, azeite de oliva, sal, orégano, se gostarem. O que eu posso cozinhar um pouco para colocar nesse meu prato? A abóbora, a moranga, né, a abóbora japonesa, o brócolis e o couve-flor. Sugiro que cozinhem rapidinho no vapor, não cozinhem demais para não perder tanto nutriente. E eu posso colocar uma porção desses alimentos no meu prato, desde que a maior parte do prato seja crua. Então, a gente vai ter um prato com basicamente crus e talvez algum desses alimentos cozidos. Nós estamos com sorte que está uma temperatura bem alta, então comer salada não é nenhum problema, né? Os pratos a gente pode ir compartilhando fotos a partir de quarta-feira, então nós vamos nos ajudando, vamos dando ideia. Alguém fez lá uma preparação que ficou muito boa, compartilha com o resto do grupo também. Então, eu almocei, o lanche da tarde, mais ou menos 15 horas, é aquela mesma opção da manhã. A cenoura, a batata yacon, abacate, coco, abacaxi, morango, figo, kiwi e a pitaia, que eu esqueci de falar de manhã, mas ela pode entrar também. Final do dia, mais ou menos 18 horas, ou a hora que cada um sai do trabalho, quem estiver trabalhando, a orientação é que se repita o suco da manhã. Então, eu fiz o lanche da tarde e no final do dia eu repito o suco. Mamão, abacaxi, couve, gengibre, hortelã, 300 ml de água.
E para mais tarde, até 8 horas, eu jantar aquele prato de salada completo de novo, igual ao almoço. Então, vocês não se preocupem, que não ficarão com fome nesses 3 dias, porque a gente tem muitas refeições frequentes e que alimentam. Então, tem o suco da manhã, o suco da tarde, os lanches, almoço e jantar com gorduras boas, como abacate, azeite de oliva. Então, a gente não fica com fome. Claro, talvez fique com vontade de comer algumas outras coisas, mas com fome, não. Então, encerro o meu dia com o jantar até às 20 horas ou o mais cedinho possível e só tomo o café da manhã no dia seguinte, que será o suco. Então, como vai funcionar o segundo dia? O segundo dia, ele é exatamente igual ao primeiro. Acordo, uso vinagre, depois tomo suco, faço o lanche da manhã, quem tiver necessidade, almoça saladas, lanche da tarde, suco às 18 horas e jantar, saladas de novo. O que a gente faz de diferente no segundo dia é iniciar alguns suplementos. Então, para algumas pessoas eu sugeri a berberina, principalmente quem tem a glicose um pouco mais alta. Outras eu sugeri o biointestino, que faz esse controle das bactérias. Quem usava suplemento, por exemplo, de proteína, como por exemplo o whey protein, então a sugestão foi substituir por um colágeno de proteínas, que a digestão é muito boa e ele repara mucosa de intestino, estômago. Então a gente é uma proteína boa, de boa qualidade, que pode ser usada durante o programa dietético. O terceiro dia que será para nós na sexta-feira. Então, como irá funcionar o terceiro dia, né? Muita atenção, que esse é o dia mais temido, eu acho. Então, na sexta-feira, acordaremos, tomaremos o vinagre, o suco, lanchinho, almoço, lanche da tarde às 15 horas. E às 15h30 de sexta-feira é a hora do laxante. Que tipo de laxante eu vou usar? Ou 2 envelopes de sal amargo, que vão ser 30 gramas, diluído em 100 ml de água, tomo tudo de uma vez, ou 80 ml de leite de magnésia, que é quase um vidrinho. Eu só tomei o leite de magnésia todas as vezes que eu fiz, ele não é nada bom, e o sal amargo também não é nada agradável de sabor, então cada um escolhe o seu, mas é necessário tomar algum. Ali nas orientações diz que eu posso bater o leite de magnésia com polpa de coco. Eu não acho interessante essa sugestão, porque eu só estou aumentando o volume do que eu tenho que tomar. Então, eu prefiro agitar o leite de magnésia, colocar um canudinho para não sentir muito gosto e beber de uma vez. Por que que a orientação é tomar tão cedo esse laxante? Porque ele leva, para a maior parte das pessoas, 3 horas para fazer efeito. Então, se eu tomei às 13h30, o efeito vai ser mais ou menos às 6h30 da tarde. Depois que eu tomei o laxante, o ideal é que eu não saia de casa, não vá ao mercado, não vá jogar na loteria, não vá fazer nada, porque, né, eu não sei em quanto tempo vai me dar vontade de ir ao banheiro. O uso do laxante não, desse tipo de laxante não vai dar cólica, dores, mas vai dar vontade de evacuar. E é essa a nossa ideia, limpar o intestino. Então tem que sair líquido, né? Vão sair todas as fezes, cocô que está ali há muito tempo e tem que sair líquido no final. O que que acontece com 4%, eu acho, das pessoas que tomam laxante? Não tem essa diarreia 3 horas depois. Então, eu tomei o laxante às 13h30, até às 6h30 não aconteceu nada. Não fui no banheiro, não tenho sinal nenhum de vontade. O que eu tenho que fazer? Tomar novamente. Então, já se preparem com 2 doses, porque se em 3 horas nada acontecer, tem que tomar de novo. E aí, se eu tomar de novo, pode ser que só faça efeito dali a algumas horas, 2 ou 3 horas. Então, eu corro o risco de passar a noite inteira no banheiro. Por isso que não se toma tão tarde, né? Se alguém trabalha até umas 5 horas da tarde, então tome quando chegar em casa. Mas não atrasem muito a tomada, porque se eu tiver que tomar 2 vezes, eu vou passar a noite inteira no banheiro. Então, qualquer dúvida em relação a isso, vocês vão perguntando. Na quarta-feira, na sexta-feira eu vou tomar também, eu vou tomar provavelmente às 5, vou atrasar um pouquinho, mas a gente vai conversando sobre isso. Então, não fiquem com dúvidas, perguntem se precisar.
Depois que eu tomei o laxante, se eu quiser manter a salada de janta, se eu quiser manter o suco, aí cada um vê o que tem vontade de fazer ou tomar. O importante é se manter, né, bem hidratado, porque como vai estar fazendo bastante cocô, líquido, corre o risco de desidratar. Ah, acho que, olha, um paciente até hoje que tomou laxante se sentiu com a pressão um pouco mais baixa, um ou dois casos, né? E com a pressão talvez um pouco mais baixa, ficou tonto, se sentiu fraco. Então, não é legal tomar sozinho em casa, né? A maioria toma e tá tudo certo, mas para que eu não corra esse risco, é bom que não esteja sozinho. Se por acaso eu me sentir mal, eu posso contar com alguém. O que mais? Aí sim, acabando esse uso do laxante, então eu vou para o quarto dia. O quarto dia que será para nós no sábado. Se alguém ouviu minhas orientações até agora e não vê possibilidade nenhuma do uso do laxante na sexta, porque vai ter um compromisso, porque vai sair, porque não vai ter em casa, então comece o programa na quinta e tome o laxante no sábado, não tem problema nenhum. Cada um pode ajustar melhor a data de início do programa. Eu começo na quarta, mas se alguém achar por bem começar na semana que vem, tá tudo certo também. A gente está ali para se apoiar, se ajudar, e cada um pode começar no dia que ficar melhor. É muito bom começar na quarta e tomar o laxante na sexta, porque no sábado, que é um dia que já está todo mundo em casa, em geral mais descansado, já entra uma comida quentinha. Entram as raízes, entram os tubérculos. Então é bom estar em casa no sábado, é bom ter tomado laxante na sexta para no sábado começar com a comida quente, mas isso pode ser ajustado. Então, o que vai acontecer comigo depois desses 3 dias, depois que eu tomei o laxante? Então, eu acordo no sábado e eu já posso comer alimentos quentes. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou interromper essa gravação agora. Deixa vocês me verem aqui. Aqui. Então, eu vou interromper a gravação agora e eu vou fazer um outro vídeo explicando a partir do quarto dia. Acho que vai ficar mais fácil para quem não tem tempo de ouvir todo o programa de uma vez só. Então, eu gravo dois vídeos.